Disparou, hein? Fala, eu sou o Lucas e hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Que Canal Bola e dessa vez vamos para mais um giro aí dos jogos que aconteceram dessa vez do Brasileirão e Champions League. O Brasileirão aí com os 5 jogos da segunda metade da rodada 32, né? O Felipe falou dos 5 primeiros jogos no vídeo que saiu na quarta-feira, se não me engano, e agora eu vou falar dos outros 5 e também falar da quarta rodada da Champions League. Então, aparece vinheta. Are you ready for the show? You got a new YouTube channel, you gotta know. We can go boom, now we're kicking it on the field. Talking football, making hearts go wild. O primeiro jogo que a gente tem para comentar é Bahia 0, São Paulo 3. Esse jogo eu comentei no Dimensão Esportiva, então estou bem confortável para fazer uma análise detalhada do jogo. O Bahia começou muito melhor e teve muito mais volume de jogo no jogo inteiro, né? Como em inúmeras outras vezes na temporada, não conseguiu aproveitar as chances que criou, né? E aí o São Paulo se salvou muito também na atuação do Rafael, que fechou o gol, e isso significa que o São Paulo não se defendeu bem durante o jogo como um todo. Teve momentos ali de certa segurança defensiva, mas no geral não se defendeu bem o São Paulo. Se salvou na atuação muito boa do goleiro Rafael, que tem o contraste com o Marcos Felipe, né? Marcos Felipe, que eu já adianto, para mim é o pior goleiro titular da Série A, e falhou mais uma vez com a camisa do Bahia. Falha bizarra, talvez a mais grave dele até aqui no ano, e resultou no gol do Luiz Gustavo, né? Deixou a bola no pé dele com o gol aberto para fazer 1-0 São Paulo num primeiro tempo que o São Paulo foi teoricamente dominado. E ali saiu na frente com o gol do Luiz Gustavo. No segundo tempo, o São Paulo foi muito fatal nos contra-ataques, e principalmente com o Wellington Rato, que entrou muito bem no jogo, entrou para matar o jogo com um gol, que foi, inclusive, o primeiro desde a semifinal da Copa do Brasil do ano passado contra o Corinthians, aquele golaço muito importante, né, na campanha do título inédito do São Paulo. Ele não fazia nenhum gol desde aquele dia, e fez agora contra o Bahia, e ainda deu uma assistência para o golaço do Lucas. Com o final desse jogo, o Bahia fica em 7º lugar com 46 pontos, 8 a menos que o próprio São Paulo, que está ali em 6º, e é o último classificado para a pré-Libertadores nesse momento. O São Paulo tem 54 pontos e tem 4 a menos que o Flamengo, 4º colocado, o último que está se classificando direto para a fase de grupos, né? Então, os dois estão indo para a Libertadores, mas só o Flamengo direto para a fase de grupos, o São Paulo não. O Bahia está ficando fora da Libertadores nesse momento, a não ser que o próprio Flamengo seja campeão da Copa do Brasil ou o Botafogo da Libertadores. Aí abre essa 7ª vaga, né? O Botafogo jogou contra o Vasco simultaneamente, ganhou também de 3-0. O Botafogo era muito favorito para esse jogo, né? E confirmou isso. Em 12 minutos já estava 2-0, os gols do Jefferson Savarino e do Luiz Henrique, 2 dos principais jogadores do Brasil no ano. E aí, para complicar tudo para o Vasco de vez, o João Vitor fez 2 faltas para amarelo no primeiro tempo. E aí ele foi expulso. E no segundo tempo o Botafogo teve como administrar e até descansar. Tinha vantagem no placar e a vantagem numérica, então estava ali muito confortável para fazer esse jogo mais administrado, né? Porque tem uma sequência bem forte no final do ano. E ele ainda assim consegue fazer o 3º gol, né, com o Júnior Santos. Então foi aí para garantir a goleada. O Botafogo fica mais uma rodada na primeira colocação, abre vantagem em relação ao Palmeiras, que o Felipe falou, né, no outro vídeo. Perdeu o clássico para o Corinthians. 6 agora, né, a vantagem do Botafogo para o Palmeiras, que é o vice-colocado nesse momento. O Vasco estaciona nos 43 pontos, é o nono colocado nesse momento, tem 11 a menos que o São Paulo, que é o 6º colocado, então tá muito difícil buscar
essa vaga na Libertadores, se não tiverem mais vagas, né? Se abrirem mais vagas, aí dá para começar a pensar em brigar por isso de novo. Também, durante esses jogos, estava rolando Internacional 2, Criciúma 0. No finalzinho do primeiro e no finalzinho do segundo, os gols, né? Do Inter. O Alan Patrick, ao final do primeiro tempo, e o Wesley, no final do jogo, ali com a assistência da Agustin Rogel. E eles fizeram aí 2-0. O Viseu foi expulso no final do primeiro tempo. E aí facilitou também as coisas para o Inter, né? Que já estava ganhando, fez o 2-0. Teve uma vitória relativamente tranquila. O Internacional não teve nenhuma dificuldade, nenhum perigo. Foi levado pelo Cristiano no segundo tempo. Com isso, o Internacional é o quinto colocado, com 56 pontos. Aí, 10 pontos em relação ao Bahia, que está fora da Libertadores nesse momento, que é o sétimo, e 2 em relação ao Flamengo, que é o primeiro dentro do G4, indo direto para a fase de grupos. Na Champions, na terça-feira, teve primeiro PSV 4, Girona 0. O PSV passou por cima do Girona, que não consegue manter o nível da temporada passada, mas também perdeu muito jogador. Era muito difícil que isso acontecesse, de manter o nível, perdendo praticamente todos os seus principais jogadores. Os gols do Flamengo, do Tillman, do Bakayoko e do Crete contra. O PSV, então, chega aos 5 pontos. É o último ali se classificando para os playoffs pré-oitavas, no 24º. Um ponto a mais que o PSG, que é o 25º. E o Girona tem 3, né? Tá lá em 29º nesse lugar, nesse momento. 2 pontos atrás do próprio PSV, em busca dessas últimas vagas aí para os playoffs pré-oitavas. Ao mesmo tempo, teve Dinamo de Zagreb contra o Slovan Bratislava. 4-1 para o Dinamo. O Slovan Bratislava saiu na frente aos 5 minutos de jogo com o Strelec. E depois o Dinamo, apesar de ter um volume de jogo muito menor durante a partida, né? Teve menos posse de bola, menos finalizações, mas foi bem objetivo. Conseguiu 4 gols, enquanto o Slovan só conseguiu 1. O Spikic, 5 minutos depois de levar o 1-0, já conseguiu aí empatar o jogo. Depois, ainda no primeiro tempo, teve a virada com o Sutic. E o Kulenovic fez 2 gols no segundo tempo para fechar a goleada. Então, o Slovan Bratislava, nesse momento, é o lanterna da Champions com 0 pontos. Outros 4 times têm 0 pontos também. O Leipzig, o Sturm Graz, o Young Boys e o Estrela Vermelha. Mas o pior saldo aí é do Slovan, menos 13. E o Dinamo está em 16º com 7 pontos. Aí também empatado com a galera. E 2 pontos abaixo do 8º colocado, que é o Aston Villa, nesse momento, com 9 pontos. Para ver quão equilibrada essa Champions, o Aston Villa era o líder, né, na rodada anterior. Caiu para 8º já. Muito louco. Cada ponto, cada gol importa nessa disputa aí da nova Champions. Aí teve nos horários mais tardes, né, a partir de 5 horas, começando com Bolonha 0, Mônaco 1. Gol do Kerr para o Mônaco no finalzinho do jogo. O Mônaco conseguiu essa vitória. E o Bolonha, nesse momento, é o 31º lugar. O único time aí com um único ponto na tabela. Abaixo dele tem todos aqueles zerados que eu citei, né? E aí, acima dele já tem o Red Bull Salzburg com 3. Na 24ª colocação, que ele deve estar buscando nesse momento, tem o PSV, que eu já citei, com 5, né? Então ele está 4 pontos abaixo ali. O Mônaco é o terceiro colocado com 10 pontos, né? O único time que tem mais pontos que o Mônaco nesse momento é o Liverpool, que está em 100%, 12. E o Mônaco está 2 pontos abaixo disso. Tem um saldo de gols menor que o do Sporting. O Sporting tem 7, o Mônaco tem 6. Teve Borussia Dortmund 1, Sturm Graz 0. O Dortmund venceu também com um golzinho no final. O gol foi do Daniel Malen. O Borussia teve o domínio do jogo a maior parte do tempo, assim, absoluto, mas só conseguiu 1-0 no finalzinho com
o Daniel Malen, né? E o Sturm Graz conseguiu segurar por muito tempo, mas não foi o suficiente. Foram 21 finalizações do Borussia, mas apenas uma foi para a defesa do goleiro. Então, e um entrou. Então, né, faltou pontaria também. O Dortmund é o 7º colocado nesse momento, com 9 pontos. E está se classificando direto para as oitavas de final. O Sturm Graz tem 0, né, com menos 5 de saldo. Tá aí empatado com aquela galera toda. Ele tem... acho que ele tem menos gols marcados. Deixa eu só botar aqui a tabela completa, que eu estava com a tabela resumida. Isso mesmo, o Leipzig tem 4 gols marcados e o Sturm Graz tem apenas 1. Os dois têm menos 5 de saldo, mas isso está botando o Sturm Graz abaixo do Leipzig nesse momento. Teve Celtic 3, Leipzig 1. O próprio Leipzig agora com mais uma derrota. O Leipzig saiu na frente com o Baumgartner, mas o Celtic virou ainda no primeiro tempo com 2 gols do Kuhn e fez o terceiro para matar com o Hatate no segundo tempo. Foi um jogo aí na Escócia e o Celtic fez valer o mando de campo e venceu do Leipzig, que segue zerado aí na tabela em 32º lugar, 5 pontos atrás dos playoffs das oitavas. O Celtic está nos playoffs pré-oitavas nesse momento, com 7 pontos, 2 a menos que a Aston Villa, né, que é o oitavo ali direto para as oitavas. Lille 1, Juventus 1. Um empate aí entre dois times bem fortes. O Lille vem sendo uma das sensações dessa Champions, surpreendendo. Já venceu o Real Madrid, agora empatou com a Juventus. Começou ganhando com o Jonathan David e o Vlahovic de pênalti empatou no segundo tempo. Mas o domínio do jogo na maior parte foi da Juventus. O Lille teve o mérito de se defender bem, se proteger, né, resistir aos 66% de posse de bola da Juventus, às 11 finalizações. Saiu na frente, segurou o resultado por muito tempo, mas teve um pênalti nos 15 do segundo tempo. Ainda assim, foi um bom tempo que ele segurou a virada, né? De qualquer forma, o Lille tem aí 7 pontos, a Juventus também. Os dois estão empatados em pontos, mas a Juventus está em 11º, o Lille está em 14º. Por causa do saldo de gols, que é de 2 para a Juventus e de 1 para o Lille. Os dois estão a 2 pontos do Aston Villa para se classificar direto para as oitavas de final. O Liverpool meteu uma goleada no Bayer Leverkusen, né? Provavelmente o pior momento do Bayer Leverkusen desde que o Xabi Alonso assumiu. O Xabi Alonso que poderia ter ido para o Liverpool, talvez. Não sei se o Liverpool fez muito esforço por isso, mas está indo muito bem com o Arne Slot. Mas o nome mais provável que eu pensei quando o Klopp disse que não ia ficar seria o Xabi Alonso, assim, sem dúvida, né? Mas acabou sendo o Arne Slot, que com um hat-trick de Cody Gakpo, de Luiz Dias e mais um gol do Cody Gakpo, fez um 4-0 para cima do Leverkusen, treinado pelo seu ídolo. O Liverpool é o único time com 100% de aproveitamento nesse momento, 12 pontos, então está lá em primeiro lugar. O Leverkusen está ainda na faixa ali de playoffs para oitavas com 7 pontos. 1 de saldo, né? Em relação ao Lille, que a gente tinha falado, ele tem mais gols marcados, 6 contra 5, por isso que está na frente. E também 2 pontos abaixo do Aston Villa. Real Madrid 1, Milan 3. O jogo aí dos dois maiores campeões da Champions. E mais uma atuação bem decepcionante do Real Madrid. O Milan se defendeu bem demais e tudo funcionou muito melhor para o lado do Milan, que saiu na frente com o gol do Thiago. O Real Madrid conseguiu empatar com um pênalti cavado ali. Cavado que eu digo de cavadinha, né? Batido de cavadinha pelo Vinícius Júnior. Ainda no primeiro tempo, o Morata fez o segundo e o Reinders fez o terceiro no segundo tempo. O Real Madrid teve muito mais finalizações, mas isso foi meio que no abafa, né? De qualquer jeito, tentando de qualquer forma e desorganizado contra um Milan que estava se defendendo muito organizado pelo outro lado. E aí o Milan fica aí, então,
Os dois times estão com 6 pontos, o Real Madrid e o Milan, mas o Real Madrid ainda está na frente na tabela, com um saldo de gols de 2, e o Milan tem só 1 de saldo. Nesse momento, o Real Madrid é o 18º, o Milan é o 20º, os dois, nesse momento, com 2 pontos de saldo em relação a sair da zona de pré-oitavas e 3 atrás das oitavas direto. O último jogo da terça-feira foi Sporting 4, Manchester City 1. Simplesmente o Rubem Amorim já tá dando felicidades para a torcida do Manchester United. O Manchester City até fez o gol com o Phil Foden no início do jogo, 4 minutinhos ali, mas depois o Gyökeres fez um gol, empatou, foi para o intervalo ali, tudo igual. Quando voltou no segundo tempo, o Max Araújo já virou o jogo com 1 minuto. Depois, com 4 minutos, o Gyökeres bateu o pênalti, fez o segundo dele. O Haaland perdeu um pênalti. E o Gyökeres, com mais um pênalti, fez o terceiro gol. 4-1 para o Sporting. Vitória aí espetacular do Rubem Amorim, que vai deixar saudades no Sporting com certeza, né? O Sporting é o vice-líder nesse momento na tabela, com 10 pontos. E na frente de todo mundo aí pelo saldo de gols, com 7 de saldo, né? Em relação a Mônaco com 6, Brest com 6 e Inter com 6, mas com 10 pontos também. E o Manchester City está em 10º, tá fora das oitavas de final direto, indo para os playoffs ainda, com 7 pontos, 2 a menos que o Aston Villa. Na quarta-feira, a gente volta primeiro para o Brasileirão. Tivemos Atlético Goianiense 1, Atlético Mineiro 0, né? Tivemos os jogos dos finalistas da Copa do Brasil e só um ganhou, que foi o Flamengo. Os dois times pouparam, então não tem muita essa desculpa para o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro perdeu por 1-0 para o Lanterna, né? O gol foi do Janderson já aos 44 do segundo tempo, assistência do Gabriel Baralhas. O Atlético Goianiense foi melhor. Não. O Atlético Mineiro teve mais pressão e tudo mais, mas o Atlético fez o gol no finalzinho e chega aí a 25 pontos, mas são 10 de desvantagem ainda para o Red Bull Bragantino, né? Que é o 16º, primeiro fora da zona. Não deve ter nenhuma chance de ficar na Série A mais. O Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro fica com 41 em 10º, a 13 pontos do São Paulo. Só vai para a Libertadores, muito provavelmente, o Atlético Mineiro, se ganhar ou a Libertadores ou a Copa do Brasil. Né? Tem dois jogos aí para definir se vai para a Libertadores no ano que vem ou não. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 1-0. Com 1 a menos, inclusive. O Alan foi expulso. Teve o gol do Davi Luiz de falta no início do segundo tempo. Mas o jogo foi equilibrado, né? E tudo mais. A expulsão do Alan foi só nos acréscimos, então nem teve tanto impacto no jogo. Mas o impacto na tabela é que o Flamengo segue no G4 com 58 pontos. O Cruzeiro estacionando nos 44 a 10 da Libertadores nesse momento, né? Vai ficar aí também muito dependente de resultados do próprio Atlético Mineiro não ser campeão, vai torcer mais ainda para o seu rival perder as finais para abrir mais vagas na Libertadores, ou o próprio Cruzeiro ser campeão da Copa Sul-Americana, né? Aí ganharia uma vaga na Libertadores. O Clube Brugge venceu o Aston Villa. E por isso o Aston Villa deixou de ser líder na Champions. Porque simplesmente o seu jogador de linha não percebeu que o tiro de meta já tinha sido cobrado, tacou a mão na bola para posicionar a bola para bater o tiro de meta. E teve um pênalti. O Van Aken cobrou e fez 1-0 para o Clube Brugge. Inacreditável. Essa vitória do Clube Brugge é inacreditável. Essa derrota do Aston Villa mais ainda é inacreditável. Apesar de o jogo ter sido equilibrado. O Clube Brugge até teve mais finalizações. Teve
menos posse de bola, mas teve mais finalizações. Mas a forma como construiu esse resultado é com um pênalti dos mais bizarros da história, né? O Aston Villa, então, cai para oitavo, com 9 pontos. 1 de vantagem para a Atalanta, que é a 9ª colocada. E por isso a Aston Villa está indo direto para as oitavas de final. E o Clube Bruges está em 22º, com 6 pontos. 3 ali atrás do próprio Aston Villa. E com 2 em relação ao PSG, que é o primeiro fora dos playoffs pré-oitavas. Isso que eu digo primeiro fora, significa o primeiro eliminado mesmo. O PSG é o primeiro time sendo eliminado da Champions. O Shakhtar Donetsk venceu de 2-1 o Young Boys. 2-1 aí. O Young Boys fez 1-0, a vitória foi de virada. O Emery fez para o Young Boys, depois o Zubkov, pouco tempo depois, 4 minutos depois, empatou, e o Sudakov ainda no primeiro tempo fez o segundo gol. O Shakhtar até teve realmente mais domínio do jogo, jogando em casa ali, que não é bem em casa, né, na verdade, que ninguém vai lá na Ucrânia jogar bola hoje em dia. E o jogo foi em Gelsenkirchen, na Alemanha. Mas soma mais 3 pontos o Shakhtar e fica com 4 nesse momento, com 1 ponto a menos que o PSV para se classificar para o playoff pré-oitavas. O Young Boys, por outro lado, está zerado com menos 10 de saldo. É o 34º colocado nesse momento. Sparta Praga 1, Brest 2. Brest é uma das sensações também dessa Champions. Os times franceses... É inacreditável. Os times franceses estão indo bem na Champions. Aí você pensa, nossa, o PSG deve estar lá em cima. Não, o PSG está sendo eliminado. Quem está indo bem é o Lille e o Brest. Inacreditável, né? Paris Saint-Germain. Mas, enfim, o Brest está em 5º nesse momento. Venceu o jogo aí com gols do Edmilson Fernandes e do Kairinen contra. O Sparta Praga ainda com o Olatunde diminuiu nos acréscimos. O Brest fica com 10 pontos em 4º lugar, 6 de saldo, 9 gols marcados, mais do que a Inter, por isso que ele está em 4º, a Inter em 5º. E o Sparta Praga tem 4 pontos, empatado com o PSG em 26º, mas tem um saldo de gols de menos 3, o PSG tem de menos 2, e o PSV tem 5 pontos, então tá dentro dos playoffs pré-oitavas, e o Sparta Praga tá sendo eliminado. Bayern de Munique 1, Benfica 0, o jogo atrasou, né? 15 minutos, terminou mais tarde que todos os outros. O Bayern venceu com o gol do Musiala, foi completamente amassado o Benfica, 1-0 saiu muito barato, mas o Bayern de Munique consegue 3 pontos, depois de levar a goleada do Barcelona na rodada passada, fica com 6 pontos, né? 50% de aproveitamento, em 17º lugar para ele neste momento. 3 abaixo do Aston Villa e 2 acima do PSG. Estrela Vermelha 2, Barcelona 5. Barcelona goleia, então, aí o Estrela Vermelha lá na Sérvia. Gols de Inigo Martínez, aí o... Difícil o nome. E Mvumpa empatou. O Lewandowski fez 2 gols ali, um ainda no primeiro tempo, outro no segundo. Logo depois do gol do Lewandowski, o Rafinha fez o 4-1. O Fermin Lopes fez 5-1 aos 31 do segundo tempo. E o Milson ainda fez o segundo gol do Estrela Vermelha aos 84. Foram 21 finalizações a 4 do Barcelona em relação à Estrela Vermelha. O Barcelona chega a 9 pontos, 6º lugar, com 10 de saldo, por isso que está na frente do Dortmund, que tem 8, e do Aston Villa, que tem 5 gols de saldo. Estrela Vermelha é o vice-lanterna com 0 pontos e menos 12 de saldo de gols. Feyenoord 1, Red Bull Salzburg 3. Feyenoord ficou com 1 a menos, né? E aí acabou sendo derrotado, apesar de que já estava 2-0 para o Red Bull Salzburg na hora da expulsão, e o Feyenoord ter feito um gol 1 minuto depois da expulsão do Nadia, né? O Moussa diminuiu quando já estava 2-0 com 2 gols do Karim Konaté. E próximo ali ao final do jogo, Guindô pegando rebote de pênalti.
o Dauda Guindô fez o 3-1 para o time do Red Bull Salzburg. Red Bull Salzburg fica, então, com 6 pontos em 21º lugar, mais 2 em relação ao PSG. E o Red Bull e o Feyenoord, né? E o Red Bull Salzburg fica com 3, com menos 2 em relação ao PSV. O jogo mais importante, na minha visão, nesta quarta-feira tinha sido Inter 1, Arsenal 0, 2 times candidatos a título da Champions. A Inter segue sem levar gols na Champions e venceu o Arsenal por 1-0, gol de pênalti do Hakan Çalhanoğlu nos acréscimos do primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, teve muita pressão do Arsenal, mas a Inter se defendeu bem demais, tá? A atuação do Jan Bissek é fantástica. Tirou absolutamente tudo ali de cabeça, por baixo, e quando a Inter ainda estava atacando, ajudou muito também no ataque. Então foi uma grande atuação do Jan Bissek. E a Inter fica então em 5º lugar com 10 pontos, 2 a menos que o Liverpool, que é o líder, com 6 de saldo, é o menor dos saldos entre os que tem 10 pontos. E o Arsenal estacionando no 7, né? É um time que está ainda nos playoffs pré-oitavas, com 2 a menos que o Aston Villa, 2 pontos a menos que o Aston Villa, 3 que a própria Inter. Então o Arsenal pode aí talvez ter que se recuperar ainda durante as próximas 4 rodadas. PSG 1, Atlético de Madrid 2. O PSG saiu na frente com gol do Zaha Emery, 14 minutos de jogo. E logo depois o Nahuel Molina já empatou, 1-1. Nos acréscimos, Griezmann deu assistência para o Angel Correa, que virou o jogo. O PSG teve muito mais volume, assim, infinitamente mais volume durante o jogo todo. O PSG teve 22 finalizações a 4, teve 71% de posse de bola contra 29% do Atlético. Mas se você for pegar só as grandes chances, foram 3-2 só para o PSG. E o Atlético aproveitou as duas. O PSG só aproveitou uma. E de 22 finalizações, só 3 serem consideradas grandes chances. É realmente uma produção não das melhores. Então o PSG está sendo eliminado da Champions nesse momento. Ainda tem mais 4 jogos, tem muito tempo para se recuperar. Para a vaga direta nas oitavas é muito difícil, mas com certeza é o último ali. É o primeiro que está fora, no caso, dos playoffs para oitavas. Então ainda tem muito jogo pela frente. Pode sim se classificar, mas nesse momento está fora. O Atlético de Madrid não está muito melhor não, está em 23º, o PSG está em 25º, o Atlético de Madrid em 23º, com 2 pontos a mais, com 6, né, 6 pontos. Lá aí 3 para alcançar o Aston Villa, mais um caminhão de times no meio deles, né. E Stuttgart 0, Atalanta 2, assim como a Inter, a Atalanta copia não só o uniforme da Inter, como copia o fato de não levar gols. A Atalanta tem 0 gols sofridos na Champions. Os únicos 2 times que ainda não levaram gols em 4 jogos são a Inter de Milão e a Atalanta, 2 times italianos. A Atalanta é o 9º colocado nesse momento. Venceu aí com o 2-0, 2 gols aí, um do Lukman, um do Zaniolo. O Stuttgart, que é um time forte, teve mais posse de bola, jogando em casa, mais finalizações, 10-9, né? Mas foi um jogo equilibrado, né? Foi um jogo bem equilibrado, mas a Atalanta conseguiu vencer por 2-0. Chegou a 8 pontos. 1 a menos que o Aston Villa. O Stuttgart, ele tem desempenho melhor do que resultado nessa Champions, tá? Apesar de ter, por exemplo, vencido a Juventus, né, que é um resultado forte, ele perde pro Real Madrid merecendo vencer, ou merecendo pelo menos empatar, sei lá,
que o Real Madrid foi bem no segundo tempo, mas no primeiro o Stuttgart merecia sair na frente, como saiu no caso, né? Mas talvez até por mais, e aí cabe por falta de poder de fogo, é isso, né? Não que não tenha poder de fogo, tem bons atacantes, um Davi, é muito bom, tem também o Demirovic, mas não é o Real Madrid. E agora perde para a Atalanta também. A tabela é difícil também, né? A tabela é muito forte. Talvez depois do Stuttgart se recuperar e buscar uma vaga nos playoffs para oitavas, pelo menos tá a 1 ponto nesse momento. Empatado ali em pontos com o próprio PSG, com o Sparta Praga e com o Shakhtar. Mas tem saldo de gols menor aí que o PSG e igual ao do Sparta Praga, mas com menos gols marcados. Esses foram os jogos, então, deste meio de semana, de terça-feira até quinta, Brasileirão e Champions League. Diz quais desses jogos tu assistiu, quais tu concorda com a minha análise, quais tu acha que eu não analisei direito, que foi diferente a tua visão aí dos jogos, quais tu assistiu, quais tu não assistiu. E se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve e mostra para os seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike. Segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso, tchau!